E que tal matar a curiosidade de muitos hoje? Neste vídeo vou explicar o que todo mundo gostaria de saber. Afinal, o que é mesmo labirintite? Lembrando do vídeo anterior, não devemos chamar tontura de labirintite. Explicado já que a labirintite é sim uma doença. Existe o termo labirintite, não é um termo inventado, existe, mas a labirintite, como toda final de palavra it, significa inflamação. Inflamação é um processo inflamatório, às vezes por infecção, às vezes não, no labirinto. Então, o labirinto é essa estrutura aqui que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando em branco. E lembrando da anatomia do labirinto, ele tem duas funções. A parte auditiva, que é a cóclea, é o caracolzinho, e esta região aqui, que é a região do vestíbulo e dos canais semicirculares, esses canaizinhos. Essa região do labirinto é responsável por detectar movimentos que fazemos com a cabeça o tempo todo. Então, a inflamação do labirinto é chamada de labirintite. E lembrando também, o labirinto, imagina a casquinha do ovo, uma parte óssea bem pequenininha, tem um líquido, dentro dessa casca do ovo tem essa estrutura aqui, como aqui, que é o labirinto membranoso, e dentro dele há um outro líquido, que é a endolinfa. A labirintite, portanto, é a inflamação do labirinto membranoso, que está dentro da parte óssea. E a labirintite, essa inflamação, ela é causada por quê? Da onde vem, Guilherme? Normalmente, a causa mais comum da labirintite é viral. Alguns tipos de vírus, teoricamente qualquer um, mas alguns vírus são mais relacionados à labirintite. Vamos lá. O vírus do herpes, o herpes zoster, que é o que causa a catapora, o vírus da cachumba, o vírus do sarampo, o vírus da rubéola, eventualmente o HIV. São os vírus mais relacionados à labirintite. Pode ser causada também essa inflamação / infecção por bactéria, a labirintite bacteriana. Aí a labirintite bacteriana ela pode ser pós-complicação de uma otite, que é a inflamação aqui na orelha, pode ser também pós-meningite. E essa é mais comum na infância, inclusive uma causa muito comum de perda auditiva na infância, que é pós-meningite. Poxa, Guilherme, mas como? O que tem a ver meningite com labirintite? Existe comunicação, existe um canalzinho que não dá para ver aqui atrás do labirinto que comunica com as meninges. Então a pessoa está com a meningite, uma infecção nas meninges, que é aquela capinha que reveste o cérebro, a bactéria ela chega até o labirinto. E obviamente é um quadro muito mais grave, muito mais dramático, felizmente hoje mais raro por conta do uso dos antibióticos. Então, labirintite normalmente viral, menos comum bacteriana e também, um pouco mais raro, pode ser autoimune, quando as células do nosso próprio corpo atacam as células, ou seja, nosso sistema imunológico ataca as células do nosso corpo. É mais raro, tá? Também com um prognóstico não muito bom, mas de qualquer forma, se eu somar labirintite viral, labirintite bacteriana e as autoimunes, elas são muito raras. A literatura ela não tem ainda muita certeza, então os números são bem divergentes, a estatística, mas falam alguns estudos, menos de 5% das doenças do labirinto. Então, a cada 100 doenças do labirinto, menos de 5 é por conta da labirintite. Por isso que nós da otoneurologia falamos, você não tem labirintite. É muito provável que você não tenha. E você não tem, você teve, foi uma infecção, foi um processo. E como que a gente dá o diagnóstico? Coloquei no Instagram, mas eu vou mostrar outra vez para vocês. A gente tem alguns exames que fazem parte do protocolo inicial do atendimento.
Antes de partir no exame propriamente dito, a gente faz o exame físico. Um exame físico, ele já pode nos dizer claramente como é e se é a labirintite. Por exemplo, qual é o quadro típico de uma labirintite aguda? A pessoa começa com uma tontura violenta e não é em episódios, é única, é um episódio único, a pessoa nunca mais vai esquecer. Violenta, roda, pode durar e costuma durar 2, 3, 4, 5 dias rodando, vomitando. Muitas vezes, por conta disso, ela vai no hospital, né? Interna, hidrata, faz algumas medicações. Junto com esse quadro, ela vai notar uma perda auditiva, muitas vezes severa ou profunda, a pessoa perde a audição súbita. Aquela perda, de uma hora para outra, a audição, normalmente de um lado, sumiu, foi embora. Então, o quadro clínico é esse, uma crise de tontura muito forte, intensa, única, associada à perda auditiva moderada, severa, ou às vezes até profunda, total. E aí, a partir daí, nós otorrinos, nós otorrinologistas, partimos para alguns exames. Então, exame físico, né, para ver o movimento dos olhos, a gente faz uns testes físicos para ver se realmente a perda auditiva é real, olhar a orelha da pessoa, o histórico da pessoa, e tem alguns exames, mas basicamente são 2 exames que a gente avalia. Lembrando, o labirinto tem 2 funções, a audição e a parte relacionada aos movimentos. Então a gente faz exames para avaliar as 2 funções. Uma audiometria, que é um exame para avaliar a audição, e um exame vestibular. Aí tem vários que a gente pode estar fazendo. A audiometria normalmente vai mostrar, como vocês podem ver nesse exemplo, uma perda auditiva de um lado. Vocês podem ver aí que é uma perda muito grande, praticamente total. A pessoa, neste caso, perdeu a audição do lado esquerdo. E, junto disso, tem um outro exame, esse é o VRIT. Explicarei mais para frente alguns vídeos a respeito. A pessoa perdeu parcialmente a função do lado esquerdo. Tendo diagnóstico, tem tratamento? Tem. A princípio com medicações, mas pessoas vão ficar com sequelas, então a gente precisa depois fazer um tratamento para reabilitar tanto a audição quanto a parte relacionada ao equilíbrio. E o prognóstico? Depende, é muito variável o prognóstico. Normalmente, labirintite viral costuma ter um prognóstico razoável, especialmente na questão vestibular, ao equilíbrio. A parte auditiva, muitas vezes, é uma perda profunda, aí tem que partir para provavelmente por um implante coclear ou como o procedimento mais específico. Ou, se for uma perda parcial, a gente consegue com um aparelho auditivo, com um aparelho de amplificação. A parte da tontura, depois a médio e longo prazo, tem um tratamento específico. Tá? Então o prognóstico é muito variável. Labirintite viral, prognóstico um pouquinho melhor. Bacteriana, hoje em dia é muito mais raro pelo uso de antibióticos, mas costuma deixar sequelas bem importantes, principalmente na questão auditiva. E a autoimune? A autoimune costuma ser uma doença crônica. Então aí o que a gente ia ter que fazer é um tratamento contínuo, tanto por via oral quanto transtimpânica, mas tem que estar o tempo todo acompanhando, porque isso pode levar a problemas no futuro. Tá sempre monitorada. Enfim, resumindo, labirintite, lembrando, é uma inflamação, muitas vezes infecção infecciosa, no labirinto como um todo. Não é comum, é rara, menos de 5%, mas acho que até menos, muito menos do que 5%, talvez 2%, 3%. Eu vejo 1, 2 por ano e olhe lá. Então é muito incomum, ainda bem, porque vocês viram que é uma doença que costuma deixar, infelizmente, para as pessoas, sequela. Seja para criança, seja para adulto, seja para o idoso. Tem que passar no médico, tem que ter uma avaliação médica. O diagnóstico não é você quem vai dar, é o médico quem vai dar, um otorrino ou um otoneurologista. Tá? Para nós não é um diagnóstico tão difícil assim, que o quadro é muito típico, porém precisa ser feito o tratamento o quanto antes. E lembrando que o uso prolongado de remédio para a labirintite de fato também pode atrapalhar, salvo no caso da autoimune.
Então, muito cuidado, sempre lembrando, tontura, procure um médico, procure um especialista para te ajudar, para te dar o diagnóstico e para fazer o tratamento. Não se automedique, tá? Doutor, eu quero continuar falando labirintite. Vocês podem falar, mas cuidado, é um termo incorreto. É um termo incorreto, ele pode acabar atrapalhando inclusive no seu diagnóstico. Pode continuar usando, porque se alguém falar para mim labirintite, eu sei que a pessoa está falando de tontura 99% das vezes. Espero que tenha gostado do vídeo. Me acompanhem no meu canal do YouTube, inscrevam-se. Um ótimo dia para vocês. Tchau!